existe o mal no mundo. E ele é sempre a decorrência do pecado. Mas quando começou essa realidade do pecado? Foi sempre assim? Tudo começou no pecado original. E hoje nós vamos começar a ver como essa realidade do pecado original, o que foi, para depois nós vermos como isso corrompeu toda a humanidade, toda a criação, e gera o mal no mundo hoje. Vamos começar a ver. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui novamente para receber, para usufruir dos tesouros da igreja, novamente com as verdades fundamentais da fé, o querigma, e meditamos então sobre a realidade do amor de Deus, diversos vídeos. E semana passada nós começamos a então responder as duas grandes objeções à questão do amor de Deus, que são por que eu não sinto o amor de Deus e por que existe o mal no mundo, e respondemos que a resposta disso é o pecado, porque o pecado é o não fazer a vontade de Deus, que é sempre o bem, então assim se faz o mal, e o mal é mal em si mesmo, e tem consequências más, e a partir daí o mal entra no mundo. Mas ficou pendente a situação de que nós vemos males no mundo que aparentemente não têm ligação com algum pecado em específico. Todos esses males assim da natureza, né, furacões, tsunamis e terremotos, alguns hoje querem dizer, não, mas é porque o homem está pecando contra a natureza. Isso está equivocado. Tá? Futuramente talvez a gente possa explicar melhor isso, mas isso não funciona. O pecado é o pecado contra Deus, contra a humanidade. Né? Nós vimos também semana passada o conceito de pecado. O pecado sempre atenta contra Deus, sempre atenta contra o ser humano, às vezes contra uma pessoa específica, sempre contra a humanidade enquanto tal, contra a igreja, contra a caridade. Hoje se fala muito da questão das mudanças climáticas e tais, mas mudanças climáticas, um furacão até poderia advir disso, mas tsunamis, né, problemas na tectônica de placas, terremotos, tempestades solares, essas coisas, nada disso tem a ver com qualquer ação humana na Terra. E também, pelo menos materialmente, mas também alguns tipos de doença que a gente não explica, né, ou males que aparentemente vêm da coincidência, né, ou do acaso. Então, haveria males que nós não vemos uma ligação direta com algum pecado específico. E, ante isso, a realidade, o que a igreja explica, que é a realidade, é o seguinte. Nós vivemos numa realidade decaída, num mundo decaído. Num mundo afetado pelo pecado original. O que a igreja diz é que o pecado original mudou a realidade do universo. Mudou o homem e mudou o universo. Mudou a Terra, corrompeu uma certa perfeição da criação, de certa maneira foi corrompida pelo pecado original do homem. Mas como que o pecado original, o pecado lá de Adão e Eva, influenciaram sobre tudo isso, toda a humanidade e toda a criação visível? Influenciou. Para nós explicarmos isso, nós vamos levar um tempo. Né? Nós não devemos explicar como ela afetou antes de nós entendermos o que foi o pecado original. Então nós vamos falar um pouco sobre o que foi o pecado original, para depois, nos próximos vídeos, daqui a um pouco, nós vemos como isso afetou a humanidade e toda a realidade, para nós vermos a razão do mal no mundo, para nós terminarmos de explicar a razão do mal no mundo. Então, quando nós lemos o Gênesis, antes da realidade da queda, a natureza, a criação vivia num estado de perfeição original, de um equilíbrio e uma harmonia original inimaginável, né? Bom, primeiro é inimaginável para nós a realidade da ausência de pecado. Imagina uma realidade em que você não concebe julgamento sobre o outro, você não pensa mal do próximo, você não fala mal do próximo, você não tem inveja, você não tem egoísmo com relação a bem nenhum, você só quer o bem do outro sempre, todos são assim, toda a realidade é assim. É uma coisa realmente inimaginável. O pecado está tão presente na nossa vida, todos os nossos pensamentos parece que são maculados pelo pecado em alguma medida. Né? Nós estamos pensando uma coisa boa, daí já vem um pensamento mal junto, como diz a parábola do joio e do trigo, do Senhor Jesus, né? O dono, né? Deus, a figura de Deus, plantou o trigo e o mal plantou, o inimigo plantou o joio e eles cresceram juntos e não dá para separar um do outro. Se você quiser arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Bom, é nesse mundo que nós estamos e fica inimaginável pensar em como que é. Mas uma harmonia como se
não houvesse desarmonia entre os animais, entre as plantas, esses males naturais de que nós falamos não acontecessem. Né? Não houvessem terremotos, coisas para destruir. Bom, é inimaginável. Mas a igreja Anak, antes do pecado original, era assim. Nós não sabemos exatamente como, não, todos os detalhes, mas o fato é que existia essa harmonia que se perdeu depois. E entre Adão e Eva, e entre Adão, Eva e Deus, também era assim. Deus falava face a face com Adão e Adão e Eva entre si e com Deus. Então uma proximidade, uma liberdade com o espiritual que também hoje nós não temos. Bem, o que a Sagrada Escritura nos narra do pecado original? Ela diz assim, Gênesis 3, de 1 a 6. Depois nós vamos ver a partir do versículo 7 as consequências do pecado original, depois nós vamos ver mais, mas começamos com a narrativa do pecado original em si. Gênesis 3, 1 a 6. A serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou o dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Bom, palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a narrativa do pecado original. Então, veja, a serpente, o tentador, Satanás, que já existia e que já havia cometido um mal antes, vem tentar Adão e Eva. Então, a realidade da tentação é uma realidade que era possível antes do pecado original. O que não havia era o pecado, mas a tentação poderia haver. Veja, ele começa mentindo e já induzindo Adão e Eva, no caso Eva, ao erro e a uma certa revolta contra Deus. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas as frutas das árvores? Se fosse isso, seria uma grande injustiça, né? Mas a mulher diz, não, nós só não podemos comer daquele fruto da árvore que está lá no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela disse que se a gente fosse comer, a gente iria morrer. E realmente, no Gênesis antes, no capítulo 2, está dito, vocês não comem, senão vocês vão morrer. E aí a serpente diz, não, vocês não, nós aqui no sul de Nínive, capaz que vão morrer. Vocês não morrereis, ao contrário, vocês serão como deuses. E vai dizer mais, vai colocar Deus como mal. Ele vai dizer o seguinte, Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como ele, como Deus. E ele é um Deus egoísta, ele não quer outros iguais a ele. Então vocês, se vocês comerem, vocês vão abrir a mente. Tá? E Eva toma o fruto, olha, avalia, não percebe com a inteligência dela que nada naquele fruto pudesse lhe fazer um mal como aquele que Deus havia dito. E Eva prefere confiar no que ela vê, no seu entendimento, do que na palavra de Deus. A palavra de Deus havia dito que morreriam. Mas ela olhando, ela não conseguiu conceber que aquilo fosse causar tamanho mal. E ela prefere confiar no seu entendimento e apresenta a Adão e Adão da mesma forma. Então, isso é o pecado original. Então, Adão e Eva, eles preferem confiar no seu entendimento e desobedecem a Deus, fazem o que Deus disse para não fazer, cedendo a uma tentação de Satanás, da serpente, para querer ser como deuses, para quererem ser mais, para quererem se igualar a Deus, para quererem ser conhecedores do bem e do mal, para quererem ser determinadores do que é bom e do que é mal. É um atributo que só era dado a Deus. Deus é o criador de tudo. E ele dizia o que é bom e o que é mal. A vontade dele é o bem. O que é contra a vontade dele é o mal. E Eva quer dizer, não, ele disse isso, mas nós queremos fazer outra coisa. Nós queremos ser senhores do bem e do mal. Nós queremos dizer o que é bem e mal, e esse fruto não é mal, é bom, diferentemente do que Deus diz. E ali começa toda a porcaria, né? Ali começa o pecado. Esse é o pecado original. Vamos ver o que diz o catecismo sobre isso. O catecismo da Igreja Católica dedica alguns números, e no número 396, antes do pecado original, ele fala sobre como era a situação. Ele diz que Deus criou o homem à sua imagem, constituiu na sua amizade, na sua proximidade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade na modalidade de livre submissão a Deus. Ou seja,
Existe uma amizade, uma intimidade entre Deus e o homem antes do pecado original. Mas, para isso ver na verdade, o homem tem que se submeter a Deus, ele tem que reconhecer que Deus é o criador de tudo, que o homem é só criatura, que Deus determina o bem e o mal, não o homem. É isso que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dele comerdes, morrerás, Gênesis 2:16. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível do homem, que o homem, como criatura, deve reconhecer e confiadamente respeitar. Então, isso o homem não pode mudar. Isso o homem tem que respeitar. Deus disse que o homem tem que respeitar. O homem depende do Criador, está sujeito às leis da criação, às normas morais que regulam o exercício da liberdade. No número 397, o Catecismo começa a falar, então, do pecado original. Diz o 397. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. O Criador tinha dito que se não comessem, eles iriam morrer. Mas diante daquela nação, não, Deus sabe, Deus é egoísta. Ele quer só ele ser Deus, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. E diante dessa tentação, o homem deixou morrer no seu coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade do catecismo, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Sempre que nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, nós deixamos de confiar que o bem era aquilo que Deus tinha dito para a gente fazer. Nós achamos que o bem é outra coisa. É o que nós queremos. Nesse pecado, o homem preferiu-se a si próprio e por isso desprezou Deus, optou por si próprio contra Deus, contra as exigências de sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na sua glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. Então, isso aí é uma coisa terrível, que é, o homem iria ser divinizado, vocês querem ser como Deus, Deus vai vos elevar. Só que é segundo a vontade de Deus, é por Ele, é pela misericórdia dEle, é pelo poder dEle, não pelas suas próprias forças, não pelas suas próprias capacidades. E isso o homem não quis também. O padre Raniero Cantalamessa chama então esse pecado original de impiedade, azebeia. O querer ser como Deus, mas independente de Deus, sem Deus, fora da vontade de Deus. Terrível o pecado original, o pecado original. E dele, imediatamente, começam a vir consequências terríveis para o ser humano, ele já vai começar a sentir isso imediatamente, diferentemente do que propôs a serpente. E nós vivemos essas consequências até hoje, vamos começar a entender essas consequências até hoje. Então, agora e nos próximos vídeos, vamos começar a ver as consequências do pecado original e como esse pecado original atinge toda a humanidade e ela é responsável por todo o mal no mundo. Todo o mal no mundo. Por que existe o mal? Porque existe o pecado, que é rejeitar a vontade de Deus, que é o bem, então se faz o mal, e querer por suas forças, portanto, tomar o lugar de Deus, fazer o mal. E isso corrompe cada ser humano, toda a humanidade e toda a criação. Tá bom? Deus abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue o canal e até o nosso próximo vídeo.